Bom dia família, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos começar a nossa live da sexta-feira. Deus abençoe família, esse tempo que estamos vivendo de tanta intensidade, né? De tantas coisas acontecendo. Existem algumas dúvidas proféticas, escatológicas, históricas. E a gente está tentando aqui, deixa eu apanhar aqui minha caneta que caiu, só um minuto. Estamos tentando aqui, buscando no Senhor, de como falar cada assunto, de como entrar em cada assunto, né? Eu queria compartilhar com vocês, você que está chegando aí agora, a gente está fazendo uma live sobre Israel. Nós sempre falamos muito sobre Israel, mas agora estamos falando mais do que nunca sobre Israel. Quero dizer que você é muito bem-vindo nessa live. Se você quiser compartilhar com alguém que nós estamos aqui, você pode compartilhar. Eu amo o Salmo 137. Eu acho esse salmo fortíssimo, principalmente para a gente orar nesse tempo. A Bíblia diz que prosperem os que amam Israel. A Bíblia dá um mandamento que a gente orar pela paz de Israel. O Salmo 122 deixa muito claro a nossa participação sobre Israel. E a gente precisa estar orando sobre Israel, ensinar nossos filhos sobre Israel, estarmos juntos falando sobre Israel, conhecendo sobre Israel. Mas tem outro salmo que eu amo muito também, que é o Salmo 137, que eu queria hoje fazer essa live, começando com esse salmo, que diz: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos, sim, chorando, quando nos lembramos de Sião. Penduravam nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção, e aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai-nos uma canção a Sião. Como cantaremos uma canção ao Senhor em uma terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, deixa a minha mão direita se esquecer da sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua no céu da minha boca, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. O salmista aqui está escrevendo a saudade que ele tem de Israel, e que se ele esquecer de Sião, que a língua dele se apegue ao céu da boca. Como poderia cantar canções longe de Sião? Sião é o lugar da canção, Sião é o lugar do louvor, da adoração. Sião é o lugar dos decretos, das promessas, da palavra, dos profetas, da Bíblia. Sião é um lugar que Deus estabeleceu para nós aqui na terra. Estabeleceu para o seu povo, estabeleceu para a volta de Jesus. Sião é uma cidade gloriosa, é uma cidade que está escrita nos anais proféticos da história. Sião está escrita no Antigo, no Novo Testamento. Sião é uma cidade do futuro, Sião é a cidade do passado. Então, diante de Deus, Sião é um lugar onde Ele vai proteger por causa da sua glória. Ele protege ali porque Deus habita em Sião. Deus escolheu Sião. É a casa do Senhor, onde sobe todas as tribos para adorar o Senhor. Então, é impossível nós não olharmos para Sião nesse momento, no meio de guerra, no meio de lados, no meio de dizer Hamas ou Israel, no meio de tudo que está acontecendo. Precisamos lembrar primeiro, nós que somos cristãos, nós que amamos a Jesus, amamos Yeshua. Eu gosto às vezes de chamar Yeshua. Sabe por que eu chamo às vezes Yeshua? Porque quando o seu povo falava com ele, quando Maria falava com ele, Pedro, João, chamava ele de Yeshua. Então, quando você chama ele de Yeshua, você está chamando como o povo dele chamava. Quando os discípulos andavam com ele, chamavam Yeshua. Então, é maravilhoso essa tradução, é maravilhoso quando nós chamamos ele de Yeshua, porque nós estamos mais uma vez trazendo de volta, nós estamos mais uma vez confirmando. Ele é o Filho de Deus vivo, Ele é o Filho único, unigênito do Deus vivo, que nos tornou irmãos, que nos colocou dentro da família. E a gente tem ouvido muita coisa, família, a gente tem ouvido muitas correntes e tantas palavras, mas a gente precisa entender uma coisa. As pessoas ainda estão elaborando sobre Israel, as pessoas estão elaborando ainda sobre o chamado de Deus com Israel. Eu vou te dizer algo, durante muito tempo,
aconteceu o dispensionalismo, que é dispensar Israel da profecia, dispensar Israel da profecia bíblica, do chamado bíblico de Deus para com ela. Então, por isso que muita gente hoje não entende Israel como um lugar de cumprimento profético, porque eles são da corrente dispensionalista, que é a corrente que entende que Israel morreu e que Deus não tem mais um plano para Israel e que substituiu Israel pela igreja. Seria dizer que Deus é tão pobre, Deus é tão assim, Deus é tão mesquinho, que por causa do comportamento de um povo, Deus abandona esse povo da promessa. É como se Deus esquecesse a promessa que ele fez a Davi, por causa do comportamento de Davi, por causa do comportamento de Abraão ter direcionado para o Egito, e aí a promessa não existir mais. Deus não mata a promessa por causa do comportamento. Deus faz a promessa, e a promessa é sobre a graça de Deus. É eleição e graça. Tem duas coisas que Deus estabelece a promessa: por eleição e por graça. Deus, quando estabeleceu a promessa para Davi, estabeleceu por eleição e graça. Tinha Jacó e Esaú. Deus escolheu Jacó, não escolheu Esaú. Não é que Esaú não fosse filho, não fosse amado, mas a promessa para ser o pai das 12 tribos estava lá em Jacó. E a Bíblia diz claramente: Deus escolheu a Jacó e não a Esaú. Esaú que resolva isso, porque a eleição incomoda. Se Deus elegeu uma irmã minha para ter voz linda, cantar louvores, fazer algo sobrenatural para o reino, eu posso me ressentir? Se Deus escolheu dar ela, porque os dons de Deus, ele escolhe a quem ele quer dar. Então, ele escolheu Jacó e disse: Jacó, você será o pai das tribos de Israel, das 12 tribos. Não é que ele não amava Esaú, mas ele tinha um chamado de eleição e graça sobre Jacó para cumprir isso. Por isso que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus tem eleição e graça. E as pessoas odeiam lidar com a eleição de Deus. As pessoas odeiam lidar com a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus revela a nossa total incapacidade de fazer algo se não for da vontade de Deus. Então, o que incomoda o mundo hoje é a eleição de Israel. Eu estava vendo aqui, queria até compartilhar com vocês o motivo da briga. Tem aqui um mapa, né, sobre o grande problema das pessoas não entenderem. Não entrou aqui. Não entrou aqui, depois eu vejo isso. Mas tem um mapa maravilhoso, depois eu vou botar no meu history hoje, sobre o território de Israel, tamanho de Sergipe, né? E o outro, território dos árabes, enormes, com petróleo, com tudo, né? Israel não tem petróleo, mas você vê que há uma guerra, é uma guerra muito grande sobre um pequeno território do tamanho de Sergipe, que não tem petróleo. E a gente tem que entender por que isso acontece, por que essa guerra é tão grande dentro desse território. Então isso vai muito da eleição de Deus para Israel e a guerra do mundo. O Salmo 2 deixa isso tão claro, gente. O Salmo 2 reflete muito isso. Porque aqui diz: porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Então eles falará na sua ira e aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e nesse dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu quebrarás como uma vara de ferro, tu arrebentarás em pedaços como um vaso de oleiro. Então as nações estão se amutinando contra Israel nesse momento. Eu sei que hoje nós temos o apoio de várias nações, mas chegará um dia que nenhuma nação apoiará mais Israel, porque a promessa de Deus são duas, né? Duas coisas vão acontecer antes da vinda do Filho do Homem. A primeira é um remanescente em cada nação,
Em todas as nações haverá um remanescente. Por isso que é povos, línguas, tribos e nações diante do trono branco. Não é só o evangelho ser pregado em toda parte. Em cada lugar vem um remanescente. Vai se levantar o remanescente em cada nações. E o segundo quesito para a preparação do fim dos tempos é o surgimento da controvérsia contra Israel. Haverá uma controvérsia sobre Israel. E esse é um dos sinais. Por isso que eu estou dizendo, ainda não é o sinal, é o início dos sinais. Porque nós ainda temos o apoio de muitas nações. Chegará o dia que só Ruth abraçará Noemi, só Ruth abraçará Israel. Orfa dará as costas. Então a gente precisa entender que a guerra é contra a eleição de Israel, por Deus ter eleito Israel. E o dispensacionalismo, que vocês vão ver alguns pastores pregando, algumas pessoas, é porque, veja bem, por 2000 anos não existiu igreja em Israel. Desde a queda de Israel, de Jerusalém pelo imperador Tito, não é verdade? O imperador Tito chegou lá no ano 70 depois de Cristo e houve a queda de Jerusalém. Não houve só a queda de Jerusalém, houve também a queda da igreja em Jerusalém. Lembra que a igreja começou a se movimentar para Antioquia, ela vai para Éfeso, ela vai para Colossos. A igreja, ela sai de Jerusalém. A promessa do Espírito Santo é que eu derramarei do meu Espírito sobre Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando houve esse problema político, essa invasão política, histórica, o que é que acontece? Se você quiser conhecer mais, tem uma fonte que não é cristã, certo? Não crê em Jesus, mas é judeu, lutou no exército romano, né? Abandonou o judaísmo para lutar no exército romano, e depois ele volta, ele é um escritor, ele é um compilador. É esse livro aqui, História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Todo mundo que ama a história de Israel precisa ler esse livro, tá? Precisa gostar disso aqui, gente. Porque isso aqui é a história do início, desde o início. Você vai poder estudar. E a vantagem, gente, isso é um livro histórico, isso não é um livro de igreja, não é um livro de um crente, sabe? De um judeu messiânico. É um livro histórico. Ele era um historiador romano. E ele escreve esse livro. Então, eu gosto muito desse livro, tá? Então, a gente precisa, gente, ver o seguinte. Com a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né, houve essa queda. O que é que acontece? Até o ano 70, depois caminha mais um tempo, e a gente percebe que de 65 anos depois, os últimos judeus são expulsos lá, então houve uma revolta, e no ano 135, os últimos judeus foram expulsos de Jerusalém. Obrigada, Carla, por ter colocado aí, História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Então os últimos judeus são expulsos definitivamente de Jerusalém. Então Jerusalém se torna terra de outros povos passaram a habitar em Jerusalém. E aí o que é que acontece? Jerusalém, ela vai desaparecendo do cenário da igreja e do cenário político e histórico, porque vai se cumprir o que Jesus declarou que ia acontecer com Jerusalém. Lembre-se, isso é uma profecia bíblica. Jesus disse que ia ser assim. Jesus anunciou, está lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Jesus disse que aconteceria isso, que eles fugissem, que não ficaria pedra sobre pedra, que seria um grande dia de luta para as grávidas naquela hora. Então, Jesus avisou tudo que ia acontecer. Não está nada fora da Bíblia. Não aconteceu nada fora da Bíblia. Então, Jerusalém sai do histórico, né? Do mundo, e a igreja espalha, porque isso era a promessa de Deus para espalhar a igreja na face da terra. Se a igreja ficasse em Jerusalém, a gente ia ter adoradores do templo, adoradores da menorá, então precisou desaparecer tudo, inclusive a menorá. Você quando vai para a Itália, lá em Roma, tem o arco de Tito, e que está lá mostrando os romanos, né, uma homenagem a essa grande batalha que destruiu Jerusalém. Tem até crente que vai lá e tira foto. Eles roubando a menorá de Jerusalém dessa batalha. Então, Deus não deixou nem a menorá de ouro, que era o símbolo das festas judaicas, tudo, ficar lá. Até a menorá saiu. O templo caiu. Só ficou um símbolo da religião judaica. Um único símbolo, que foi os escritos da Torá.
o rolo da Torá ficou. E todos os escritos que foram encontrados depois no Mar Morto, que estava guardado, escondido, esses escritos do Antigo Testamento. Então deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus só deixou o que ele queria que ficasse, que era a palavra dele. O templo cai, a menorá é roubada e tudo desaparece, mas uma coisa fica: a palavra de Deus. E as profecias de Jesus, que Jesus disse que ia acontecer. Então, diante desse cenário, a gente vai ter aí praticamente 2000 anos sem igreja, sem Estado de Israel, sem Sião, sem nada. Até que, na Segunda Guerra Mundial, né, acontece do grande holocausto contra os judeus, e o movimento que já tinha começado no início do século, no mundo inteiro estavam vivendo o avivamento da Rua Azusa, 1906, o avivamento que espalhou em toda a terra, o avivamento que chegou até o Brasil, também com a fundação da primeira igreja, Assembleia de Deus, lá de Belém. A gente tem o avivamento do país de Gales, também, que foi um avivamento estrondoso. Esses dois avivamentos marcam o início do século 20, que é exatamente 1906. E acontece também nesse período o movimento do sionismo. Os judeus começam a voltar para sua terra. Aí talvez você me pergunte, por que eles estão voltando para a terra? Porque era a promessa de Deus que eles voltariam para sua terra. É uma promessa, profecia, e toda profecia de Deus se cumpre. Amém? Toda profecia. E aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Ezequiel 37 diz algo assim: portanto, profetiza. Olha o profeta Ezequiel profetizando sobre a nação de Israel. Portanto, profetiza, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis o meu povo, que abrirei os vossos túmulos. Depois de 2000 anos do povo morto, desaparecido, não havia mais a língua hebraica, não havia mais o Estado de Israel, não havia mais igreja de Israel, não havia mais nada. Aí Deus diz: eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de volta, e os trarei de vossas sepulturas, porque o povo estava morto. Haveria ressurreição do povo de Jerusalém. Deus trabalha com morte e ressurreição. Deus trabalha tudo que morre na sua vida, sabe, que é plano de Deus, vai ter ressurreição. O plano na vida do cristão é morte e ressurreição. Deus está anunciando aqui sobre o seu povo. E porei o meu espírito em vós e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Gente, isso aqui é um decreto histórico, isso aqui é uma escritura pública. Precisamos, isso aqui é selo. Eu, quando trabalhava no cartório, quando a gente botava o selo do cartório, a gente estava dizendo: isso aqui é verdade e eu dou fé. Eu estou averiguando e atestando que aquele papel é de inteiro teor, que está pronto, que não há dúvida. O tabelião tem fé de ofício para dizer que aquele documento é verdadeiro. Existe aqui uma fé de ofício, de que essa palavra é de Deus, que já se cumpriu tudo, que estamos assim caminhando para 95% cumprida. A palavra de Deus, essa palavra ia se cumprir. E quando o profeta Ezequiel escreveu isso, séculos e séculos antes de qualquer pensamento sobre o Estado de Israel. Aqui não havia Jesus ainda, olha, séculos antes de Jesus. Jesus profetizou a queda de Jerusalém. O profeta Ezequiel, antes de Jesus, profetizou que Jesus ia ser restaurado. Jesus profetizou que ela se levantaria novamente. Então, as profecias estão todas aqui. João profetizou em Apocalipse que isso ia acontecer. A última voz de um homem pobre, cego, que estava na ilha de Patmos, que tinha sido escravo, que tinham tentado matar ele várias vezes, que suas pernas estavam tronchas de tanto sofrimento que ele teve ali naquela ilha grega, não é? Ele está profetizando que isso vai acontecer no ano 90 depois de Cristo. João está profetizando isso, 90 depois do nascimento de Cristo. Então, 60 anos, 55 anos depois de Jesus ter partido de volta para a eternidade, ter ressurgido, ressuscitado, João está anunciando isso. Está anunciando a mesma coisa que Ezequiel anunciou séculos antes de Cristo. A Bíblia toda se conecta. E ele diz assim:
Eu porei o meu espírito sobre vós e viverei, e vos colocarei na própria vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isso. Olha, Deus, quando coloca o seu povo de volta em Jerusalém, Ele está declarando, eu sou o Senhor. Então, aí a gente nasce, né? Depois de tanto tempo, a igreja vai viver mais de 1900 anos sem Israel, sem o hebraico, sem jubileu, sem festas. Então a igreja se movimentou. Lutero se movimentou assim. Todos os outros grandes avivalistas se movimentaram assim. John Wesley, Jonathan Edwards, todos eles se movimentaram sem Israel. A minha avó, a geração da minha avó, se movimentou sem Israel. Minha avó era de 1906. Minha avó se movimentou sem Jerusalém, porque não havia. Então, mais do que tudo, quando as pessoas liam a Bíblia, não havia Jerusalém e não havia Israel. Não havia. Então, eles se acostumaram com o dispensionalismo. Uma igreja que substitui Israel. Uma igreja que não há Israel. Uma igreja que não... Deixa eu pegar meu caderno, pera. Uma igreja que não trabalha mais com Israel. Só que nós temos uma palavra profética do apóstolo Paulo, do apóstolo dos gentios, que está em Romanos 11. Olha o que o apóstolo dos gentios, Paulo e Pedro, foram levantados para os gentios. Mas, olha o que ele está dizendo sobre o povo judeu. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira silvestre, nós, os gentios, foste enxertado entre eles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O que é participante da raiz? A raiz é judaica. Essa oliveira, ela tem uma raiz judaica. Então, eu tenho uma Bíblia, por que hoje? Pela raiz judaica. Eu tenho os pactos, por quê? Por causa da raiz judaica. Eu tenho os profetas. Toda a profecia que eu leio de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Abacuque, toda essa minha raiz é por quê? Uma raiz judaica. Eu estou inserida na raiz judaica. Então, ele diz que eu fui enxertado entre eles e participante da raiz. Então nós gentios, a igreja gentil, a igreja que nasceu nos Estados Unidos, a igreja que nasceu no Brasil, a igreja dos calvinistas no Brasil, 1636, não havia Estado de Israel, mas havia uma igreja calvinista no Brasil. Opa! Não havia Estado de Israel, mas no ano 1700 havia um avivamento nos Estados Unidos através do avivalista Jonathan Edwards. Essa promessa é para nós, que nós estamos recebendo da raiz. Que raiz é essa? Judaica. Foram os judeus que nos deram. João 4:22. E a salvação vem pelos judeus. Jesus é judeu, os pais de Jesus são judeus. Jesus foi criado numa cultura judaica. Jesus andou em Jerusalém. Jesus é de Sião. Então essa é a promessa. Então essa raiz judaica me dá o direito de ler o livro de Jeremias, Isaías, me dá o direito da Bíblia, me dá o direito das promessas, me dá o direito do Espírito Santo, o Espírito Santo que desceu lá no cenáculo, 50 dias após a Páscoa, onde Jesus prometeu que ele viria e ele veio. Eu entro na promessa do cenáculo porque eu sou da raiz judaica. Eu não sou judeu, eu sou da raiz judaica, da raiz de um judeu. Jesus vai governar o mundo. Jesus vai governar o mundo todo. Salmo 2, o cetro está na mão dele para governar todas as nações. Jesus é judeu. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Eu não estou pregando judaísmo. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando que Jesus é judeu, que Deus nos presenteou através de um judeu com a salvação. E Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e voltará em Jerusalém. Então nós não podemos ser dispensionalistas. Nós não podemos substituir a igreja por Israel, porque Deus não é pobre para ter uma promessa para a igreja e matar a promessa de Israel. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não deu a promessa a Abraão e quando Abraão morreu, ele deu outra promessa a Isaac. Ele não deu outra promessa a Jacó, ele deu a mesma promessa para Abraão, Isaac e Jacó.
Então veja que coisa linda. Paulo, o apóstolo dos gentios, que foi enviado aos gentios, que foi levado aos gentios. Olha o que ele está pregando aqui em Romanos 11. E ele diz, se alguns dos ramos foram quebrados, que é um ramo quebrado? O judaísmo rabínico. Os que não aceitaram Jesus foi quebrado da oliveira. Eles foram tirados da oliveira e deixados quase 2000 anos fora. Eles foram tirados e Paulo disse, eu tenho vontade de morrer. Eu tenho sofrimento emocional e intelectual, porque eu estou vendo o meu povo se perder. Quando a gente vê essa guerra, o que a gente sente? Sofrimento igual Paulo sentiu. O sofrimento emocional, espiritual, um sofrimento histórico, porque isso é próprio daqueles que têm chamados em Cristo. Em Cristo. Jesus está sofrendo, Jesus chora por Jerusalém, chora por cada criança de Gaza, chora por cada criança palestina, chora por cada criança árabe. Mas há uma promessa, há uma escolha. E a Bíblia diz, e se os primeiros frutos são santos, o caroço também é santo. E se a raiz for santa, assim são os ramos. Então nós viemos do ramo judaico. Você só é crente ou católico porque você tem uma Bíblia que veio do judaísmo. Se sua Bíblia tem Antigo Testamento, querido, eu quero dizer a você que você tem a raiz judaica. Ou então, rasgue sua Bíblia. Você vai cometer uma atrocidade dessa? Vai? Você vai tirar a Torá da sua Bíblia, porque no Antigo Testamento tem a Torá. E você só tem uma Bíblia por causa do povo judeu, que guardou a Torá para você, escondeu no Mar Morto, escondeu a palavra de Deus. Você só tem uma Bíblia, porque na hora que o imperador Tito, romano, entrou para destruir Jerusalém, um rabino escondeu a Torá. Eles levaram o menorá, eles destruíram o templo, não ficou pedra sobre pedra, porque essa era a promessa de Jesus, que o Espírito não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, mas habitaria dentro de cada um de nós, que seríamos o templo do Espírito Santo. Mas essa promessa está aí sobre a sua vida agora. Você lê Salmo, Provérbios para os seus filhos, você lê Cantar de Salomão, você lê Isaías, você profetiza Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Deixa eu te dizer, se você não entender que você tem uma raiz judaica, eu quero te dizer que você é hipócrita ao ler o Antigo Testamento. Me perdoe. Todo católico e todo crente, se não entender a raiz judaica, não deve ler o Antigo Testamento. E olha a promessa. E ele disse, alguns dos ramos foram quebrados, os judeus, rabínico, foi tirado da oliveira. Deus quebrou. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que os receberam, eles deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, eles foram quebrados. E tu sendo oliveira silvestre, quer dizer, brava, oliveira da raça brava, gentia, ele chama silvestre. Silvestre é selvagem. Nós éramos selvagens, porque nós não tínhamos o pacto de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não viemos desse pacto. Qual é o pacto, família? Gênesis 12. Qual é o pacto? A grande comissão começou aonde? Jesus falou da grande comissão. A igreja dispensionalista que dispensa Israel abre a boca e chama a grande comissão. Não pode chamar. Não pode, a grande comissão vem lá do pacto de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Eita Deus. É demais, gente. É demais. É poderoso demais. A gente tem essa promessa aqui de Gálatas 3:13, que é uma promessa maravilhosa. Que é a promessa que Paulo está falando que a bênção de Abraão foi cumprida em Cristo Jesus. Então Jesus falou da grande comissão porque já tinha sido entregue a comissão lá a Abraão há 5.784 anos atrás, quando Deus diz a Abraão, Abraão, todas as nações serão benditas em você. Por isso que as nações são benditas a partir de Israel, a partir da promessa que Deus tem com Israel. Meu Deus. Então tá lá em Gálatas 3:13. A certeza dessa promessa. Aí eu digo a você, aqui em Romanos, um apóstolo está escrevendo, um apóstolo dos gentios. Paulo era apóstolo dos gentios.
não era apóstolo dos judeus. Paulo defendeu, brigou lá em Atos 15 e disse que não precisava circuncisão, que não precisava nada disso, confrontou Pedro, foi a favor dos gentios, lutou pelos gentios, não é? Batizou, levou o Espírito Santo para várias igrejas gentias. Então a gente precisa entender, fundou todas as igrejas gentias na Grécia. Em todas as igrejas que a gente vê o fundamento delas, Paulo estava abrindo e fundando igrejas sem as características judaicas. Opa! Vamos aqui, gente, vamos, não é briga que eles querem. O inimigo não quer confundir. O meu povo perece porque ele falta conhecimento da verdade. A gente tem que pregar a verdade, pregar a palavra. E diz aqui, 18, não te glories contra os ramos. Quem são os ramos? Os judeus. Os gentios não se gloriem contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. A salvação dos gentios. Lê o comentário bíblico, King James, 1611. Não havia Estado de Israel ainda. Ok? Vamos aqui para comentário bíblico, King James, 1611. A salvação dos cristãos gentios depende dos judeus. A salvação dos cristãos gentios, eu creio que essa live aqui só tem cristão gentio. Depende dos judeus, especialmente dos patriarcas. Por exemplo, a aliança com Abraão. Então, sem aliança com Abraão, sem aliança com a raiz judaica, você não tem salvação. Porque você precisa dessa aliança com Abraão, que foi cumprida por Jesus Cristo, que Jesus é o mediador de uma nova aliança, que ele não veio para revogar a aliança, ele veio para cumprir. Jesus disse assim, rasga o Antigo Testamento e a partir de agora é só a partir de Mateus. Porque os que vivem na hipergraça, dispensionalista, bárbaros, eles vivem sem o Antigo Testamento, dizendo que ele perdeu o valor. Mas Jesus disse, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. E Paulo, quando escreve para a igreja de Gálatas, ele diz, Jesus, ele cumpriu a aliança que Deus fez com Abraão. Quer dizer, precisava Jesus vir para reconhecer a firma, para autenticar a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Sem Jesus, a aliança com Abraão não valeria nada. Mas Deus não dispensou a aliança de Abraão. Deus continuou se revelando como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que Jesus é o mediador dessa nova aliança. Ele não rompe a aliança, ele não quebra. Ele faz uma nova aliança e ele estabelece que Jesus não veio revogar, mas cumprir essa aliança. Então Deus é um Deus de duas alianças, que elas não podem ser jogadas fora. E a sua antiga aliança, que coloca dentro do pacto, ela não é antiga aliança porque ela perdeu o valor. Ela é antiga porque existe uma nova. Mas Deus não quebrou a antiga, por isso que é perigoso quando a gente chama nova e antiga. É interessante, o Antigo Testamento e o Novo Testamento juntos formam a aliança que Deus fez com os homens. Por isso que Deus diz, não há mais judeu, não há mais grego, não homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Ambos somos um só povo em Cristo Jesus, porque ele derrubou a parede de inimizade que era contrária a nós. E pegou ambos os povos e tornou um só povo. Judeus e gentios, juntios. Então, se a gente não vive isso, a gente nunca vai entender o conflito de Israel. Porque Israel vai ser controvérsia para as nações. Então, é uma promessa de Romanos 11. Leia Romanos 11, que você vai entender. Então, a igreja recém-renascida em Jerusalém, porque aí nasce o Estado de Israel em 1948, e a igreja não sabe lidar com Israel que renasceu. Então a gente tem 70 anos de nascimento do Estado de Israel, 75. A gente tem 50 anos do jubileu de Israel desde 2017, e agora chegou o tempo da igreja entender o seu papel, porque as coisas encobertas pertencem a Deus e as descobertas ele entregou aos filhos dos homens. Então, Jesus vai revelar esse tempo para a igreja, o seu relacionamento certo com a igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém, ela desaparece no ano 70. E ela só volta depois da fundação do Estado de Israel. E é uma igreja que está renascendo, a messiânica, em Jerusalém. Então as pessoas não sabem lidar, de novo, depois de 2000 anos, com Israel renascido.
que está em Ezequiel 37, que Deus ia tirar ele dos túmulos e ia levar eles de volta para a sua própria terra. Deus está dizendo assim, Ezequiel 37, 12. Eu vou tirar eles do túmulo, quer dizer, eles vão renascer. E eu vou levá-los, eles, de volta para a sua própria terra. Deus está dizendo assim. Não é? Então, nós fomos adotados como filhos. Né? Abraão era filho, nós entramos na família por Jesus. Porque Deus disse a Abraão, você é meu filho, eu te gerei. Deus chama Abraão, Isaac e Jacó de filhos. Deus chama Israel de filho primogênito. Deus tem uma conversa com o faraó, diz, deixa Israel, meu primogênito ir. E nunca mais o Egito foi nada. Nunca mais Roma foi nada, é museu. Você vai lá em Roma, tem alguma igreja funcionando? Me perdoe, você que é católico, você vai em Roma, tem igreja funcionando? As igrejas lá você vai pra quê? Pra tirar foto. Porque lá é museu. Roma virou museu. Roma destruiu Jerusalém no ano 70. Depois de Cristo. Nunca mais Roma funcionou. Nunca mais ela funcionou como igreja. Nunca mais. Roma é museu. Babilônia é museu. Egito é museu. Jerusalém vai existir quando nenhuma terra existir, nenhuma cidade. Jerusalém vai permanecer firme e fiel no Monte Sião. E tem uma promessa que o Rei dos Reis vai colocar os pés no Monte das Oliveiras e vai pisar em Jerusalém. Amém? Então, família, essa promessa é linda. Tá aqui. Eu até coloquei Zacarias 14. Eu quero encerrar a live, porque a gente não adianta falar muita coisa, adianta a gente falar alguma coisa e guardar, né? Que é muita história. Se a gente não for para a história, a gente não vai ter discernimento espiritual. A gente não vai discernir, mas eu quero mostrar para você uma promessa. Então nós não vamos para Jerusalém para fazer turismo. Nós não vamos para Jerusalém para fazer compras e trazer chofá e talite, não. Jerusalém tem um pacto com a promessa de Deus. E as duas coisas do final do tempo é a grande comissão e a controvérsia de todas as nações com Jerusalém. São duas coisas que vão acontecer no fim dos tempos. E a promessa da grande comissão é evangelizar os judeus. Romanos 11 diz que a gente vai causar ciúmes a ele no nosso relacionamento com Jesus. Eu estava adorando nas ruas de Jerusalém com a nossa caravana da última vez. E as meninas judias estavam saindo da escola. E elas perguntaram ao nosso guia, tentaram falar comigo, eu disse, eu não consigo. E aí elas foram para o nosso guia e perguntaram a ele o que é que nós estávamos cantando e o que é que estávamos falando. E o nosso guia disse, eles estão louvando a Jesus. Elas disseram, nós estamos emocionadas. Sabe? A outra disse, eu estou arrepiada. Sabe o que elas sentiram? A presença de Jesus. É isso a nossa responsabilidade agora, a grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e ir a Jerusalém, anunciar o evangelho aos judeus. Levantar uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo em Jerusalém. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado, porque quando Jesus partiu, ele deixou a igreja incendiada lá no cenáculo. E ele quer de novo essa igreja incendiada pelo Espírito lá em Jerusalém. Vai haver igrejas na África, vai haver igrejas na Alemanha. Agora mesmo eu estou me movendo para viajar para a Europa, pregar nas igrejas. Mas eu quero dizer algo a você, eu já preguei na África, eu já preguei no Japão, eu já preguei na Europa, eu prego no Nordeste, eu prego no Sertão. Mas o lugar principal é Jerusalém. É levantar a igreja que Jesus deixou. Jesus deixou uma igreja apostólica, avivada em Jerusalém. E essa igreja vai renascer em meio a Ramais, em meio a Hezbollah, em meio a bombas, em meio a tudo que há. Há judeus se convertendo, há uma promessa que vai se cumprir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor em Israel. Jesus é o Senhor em Jerusalém.
Por isso que nós restauramos o Marco Zero aqui e abrimos o Portal 61, para que no lugar onde houve judeus, onde houve as festas bíblicas, onde houve a igreja calvinista, nós estejamos dizendo a Jesus: Jesus, pode vir, Jesus, porque nós estamos restaurando as cidades que foram assoladas e destruídas, de geração em geração estão sendo restauradas para segundo o advento de Jesus Cristo, a glória que ele virá, o Rei dos Reis virá, não tardará, ele virá, e ele precisa encontrar um Recife antigo, onde tem a primeira sinagoga das Américas, com a igreja avivada, com a igreja que celebra, com a igreja viva. Ele vai encontrar Jerusalém com a igreja viva, celebrando Yeshua. A igreja que ele deixou no cenáculo cheio do Espírito Santo está se levantando em Jerusalém para receber o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa é a promessa que ele fez através do profeta Zacarias. E diz assim: então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como ele lutou no dia da batalha. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Para o leste, o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o leste e para o oeste. E haverá um grande vale. E a metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Aleluia! E é nessa hora que o Mamoto vai encher das águas purificadoras do Rio Jordão. Jesus colocará naquele dia os pés no Monte das Oliveiras. Por isso que não tem governo de homens, não tem Rússia, não tem Coreia do Norte, não tem China, não tem pastor que é desviado para pregar o dispensionalismo, que vai impedir. Jesus voltará em Jerusalém. Os túmulos se abriram, o povo voltou. A nação, o Estado de Israel nasceu com o voto, o último voto de um homem chamado Oswaldo Aranha, um brasileiro, que disse: tem que nascer o Estado de Israel. O Estado de Israel nasceu, renasceu das cinzas, se levantou, é um grande exército, é um grande poderio, é uma grande tecnologia, é um grande lugar, é um lugar que as pessoas estão lá morrendo, mas não saem. Os soldados estão voltando para lá de todas as nações. Deus está dizendo: estou trazendo vocês, Jeremias 32 e 33, trarei vocês de volta de todas as nações e os plantarei na própria terra, e a terra que estava desolada, sem homens e animais, voltará a crescer. Israel é uma das maiores potências mundiais. Não vai parar Israel. Israel vai permanecer de pé, porque Jesus, o Rei dos Reis, voltará em Jerusalém. E a minha Bíblia não é uma Bíblia de Novo Testamento. Eu tenho uma Bíblia completa. A minha espada é grande e poderosa. A minha espada é poderosa em Cristo Jesus para destruir sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, Deus abençoe no ano que vem em Jerusalém. Ani, Ledodi, Ledodili. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Maranata, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, família. Desculpe, eu tenho que desligar.